Fala, Chame, tudo bem com vocês? Professor Leomir na área e hoje vamos falar sobre o espaço geográfico. É depois da vinheta. O que entendemos sobre espaço geográfico? Qual a relação do homem com as modificações do espaço geográfico ou do espaço natural? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Será que o simples fato da existência de vida na Terra já caracteriza essa área como um espaço geográfico? Não, não é bem assim. Galera, falar do espaço geográfico é falar do objeto de estudo da geografia. E o objeto de estudo da geografia é a relação sociedade-natureza. E essa relação ela se dá com a intervenção dos elementos naturais e culturais. E raciocina, né? Os elementos naturais são aqueles que são produzidos pela própria natureza. Já os elementos culturais é aquele que pode ser produzido por eu, por você, pelo produtor que está ali filmando a gente. Tudo isso vai ser transformado e, claro, pela ação do homem. E dessa forma eu te pergunto, como é que se dá essa relação que impulsiona as mudanças no nosso planeta Terra? Quem é que modifica de maneira mais rápida o nosso planeta? Será que são os homens ou será que é a ação da natureza? Pensa aí um pouquinho. O processo produtivo mudou. Antes tínhamos uma produção artesanal, na qual os artesãos eram donos dos meios de produção e responsáveis pelo início e o fim dessa produção. Agora o processo é automatizado, ou melhor, industrializado. E isso levou ao aumento da produtividade, mas também levou ao aumento do consumo de recursos naturais. E quando a gente fala da modificação do ser humano, é claro que estamos falando do tempo histórico. Afinal, o tempo histórico é conhecido pelo tempo de atuação do homem no nosso querido espaço geográfico. Já falamos que o espaço geográfico só existe graças à nossa intervenção. Outro detalhe é que quando falamos de elementos naturais, o seu tempo de atuação ele é muito mais longo, como por exemplo a formação das cadeias de montanha, a configuração da Pangeia e até mesmo a separação desses continentes, que sempre ocorre numa escala de tempo geológico. E quando falamos em tempo geológico, estamos falando em milhões e milhões de anos. Simbora para uma perguntinha agora para a gente decidir aí se conseguimos compreender o conteúdo de maneira correta. Passa aí, produção. Assim como levou o homem à Lua, a NASA pretende levar os seres humanos a Marte. A Agência Espacial dos Estados Unidos tornou públicos os detalhes do projeto de estabelecer colônias no planeta vermelho até 2030. E aí, Chame, existe um espaço geográfico em Marte? A resposta é não. Embora nós já temos realizado pequenas intervenções, por exemplo, um veículozinho pequenininho chamado de rover. Não é Land Rover não, tá? O ser humano ele não habita aquele planeta, pelo menos não ainda, não chegamos nessa pretensão que a NASA deseja. Então, dessa forma, não existe um espaço geográfico nesse planetinha aí vermelho. Nessa simulação, podemos ver um protótipo do rover, veículo produzido para explorar o planeta vermelho, que aterrissou por lá em 2012, descobrindo evidências sobre a existência de um lago que durou milhões de anos, e se isso aconteceu, é provável que um dia já existiu vida ali. Agora, para finalizar, vamos estar inaugurando um quadro novo aqui nas nossas videoaulas, o Gabaritando com Chame. Então eu trago essa questão aqui para você, pausa aí o seu vídeo, tá certo? Aproveita, já deixa aí também o seu like e pensa um pouquinho sobre esses conceitos que nós vamos estudar, ou melhor, sobre o conceito de espaço geográfico que nós acabamos de estudar. Pausou? Simbora! Dessa forma, galera, se a gente observar aqui, ó, estamos falando que o espaço geográfico é formado por um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. E ele fala aqui no final, ó, por objetos fabricados ao longo da história. Vou passar agora o slide para você poder analisar as alternativas. E aí, pessoal, já deu tempo de responder? Se liga, ao analisar as alternativas, chegamos à conclusão que a alternativa A é a alternativa verdadeira, pois ele fala do processo de modificação da natureza por meio das atividades produtivas realizadas pelo homem. Se nós analisarmos as outras alternativas, vamos achar aí alguns comandos que não se relacionam com o texto
e também com o conceito de espaço geográfico. Ele fala, por exemplo, do papel das empresas, ele fala também das técnicas rudimentares. Estamos falando de um processo produtivo que ele passa por uma evolução. Também demos uma ênfase na aula de hoje que o ser humano ele está modificando esse espaço geográfico de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais acelerada. Já na letra C, ele fala, ou melhor, na letra D, ele fala do protagonismo do Estado, ou seja, do governo, quando o assunto é o controle de atividades. E por fim, na alternativa E, ele fala da produção capitalista. Muita atenção! Capitalista quer dizer que só eles modificam o espaço natural? A resposta é não, né? O espaço geográfico ele existe a partir da ação do homem, então não podemos afirmar isso. Então, pessoal, vamos chegando ao fim da nossa aula sobre o espaço geográfico. E se você gostou e se não gostou também, deixa aqui o seu like, tá certo? Comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo cada um de vocês. Mas, claro, não esquece de compartilhar com seus amigos, naquele grupo da família, naquele grupo da escola, naquele grupo da galera que vai fazer o Enem. Você vai estar me ajudando. É só isso que a gente pede. Valeu!